lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Participação política das mulheres com deficiência é o tema da aula desta terça-feira com a deputada estadual pelo PT da Paraíba, Cida Ramos. Olá, bom dia. Eu sou Cida Ramos, deputada estadual, professora, mãe, pessoa com deficiência física. Sou da Paraíba, em 188 anos de Assembleia Legislativa, é a primeira mulher com deficiência a ocupar uma cadeira na Assembleia. Nós também, como mulheres, nesses 188 anos, é a maior legislatura com presença feminina. Somos 6, né? De 36, somos 6, o que demonstra que definitivamente a política não é um espaço feminino, né? A política sempre foi feita para o masculino, né? Ao longo da trajetória da humanidade. As mulheres sempre ficaram com a tarefa do privado, né? A nós não cabia administrar, opinar, deliberar sobre a vida em sociedade. A nós, mulheres, sempre foi reservado o espaço e o ambiente doméstico, né? Nós tínhamos uma relativa autonomia na administração das tarefas do lar, na condução da educação dos filhos, né? E ao longo do tempo e ao longo da história da própria humanidade, as mulheres elas foram se rebelando contra isso aí. Tivemos várias fases do movimento feminista, né? Começa pela luta pelo direito à participação, já na década de 30, o direito ao voto, o direito de poder participar politicamente da vida do seu município. O caso de Nísia Floresta aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, ela é muito representativo disso, né? As mulheres, elas, ao longo da história do Brasil, elas sempre quiseram ter o direito de participar. O que não dizer da história da Negra Dandara, né? O que não dizer de Nísia Floresta, de tantas feministas, tantas mulheres sufragistas que lutaram pelo direito à participação. Pois bem, chegamos aqui. Estamos nós aqui ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa, sem que a gente tenha nenhuma, eu diria assim, trajetória familiar de tio, de pais, de mães, de parentes na política. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque somos 6 na Assembleia Legislativa, 5 advêm da tradição familiar. As mulheres que estão deputadas hoje, aqui na Paraíba, elas são representativas de algum grupo político. No nosso caso, a minha trajetória ela começa nos movimentos da Igreja Católica, né, na cidade de Sapé, que é uma cidade próxima à capital, 1 hora da capital,
né? E inicia a partir da atuação na Igreja Católica. Eu tive paralisia infantil aos 3 anos de idade, né? E acho importante fazer esse resgate para a gente localizar a importância das políticas públicas, de contribuição, de proteção, de reforço para as pessoas com deficiência. Eu venho da terra de João Pedro Teixeira, do Nego Fuba, das Ligas Camponesas, de Elizabeth Teixeira, de mulheres extremamente fortes e atuantes, né? E minha avó, que era uma mulher que não tinha estudo, mas que desde o início da minha paralisia infantil, que ocorreu aos 3 anos de idade, em função de não ter tomado a vacina, que ela sempre me incentivou a seguir em frente. Eu tenho uma frase dela que é muito boa, que eu tomei para a minha vida: ninguém morre em vida. Todas as pessoas têm dificuldades e têm atalhos. Você talvez mais do que qualquer pessoa. Entretanto, você precisa entender que ninguém é maior nem menor do que ninguém. Vai em frente, vai lutar, vai viver e vai viver feliz, né? E isso me trouxe até esse espaço. A educação, que ela sempre incentivou muito, foi fundamental. Eu costumo dizer que a educação me constituiu como pessoa. Ela me deu régua e compasso, no dizer de Gilberto Gil. Por quê? Porque a educação, ela te proporciona informação, ela te proporciona formação, ela proporciona que você entenda o mundo e as relações sociais, e foi me entendendo no mundo, que eu enfrentei com o preconceito, a discriminação, consegui atuar no movimento estudantil secundarista, universitário, me tornar uma das maiores lideranças da minha geração no movimento estudantil, dirigindo o Diretório Central dos Estudantes, momento em que tivemos as maiores mobilizações da história do movimento estudantil na Universidade Pública, gratuita e de qualidade, a Universidade Federal da Paraíba, né? Foram manifestações em que a gente arrastava 30.000 estudantes nas ruas, né? Comandado por uma presidenta com deficiência, né? Então, isso aí foi marcante, foi na época do ministro Marco Maciel, também ficou na história aqui da nossa entidade, né? Eu digo tudo isso para que a gente possa chegar na discussão do significado das mulheres com deficiência na política, né? Eu disse que a política não é um espaço que foi organizado, projetado, otimizado para a participação das mulheres. Por que eu digo isso? Porque a política é um espaço e um campo de atuação que requer dedicação exclusiva. E nós, mulheres, temos dupla, tripla jornada de trabalho. Mesmo nós, mulheres que somos parlamentares, nós chegamos em casa e temos que lidar com os problemas familiares de um filho, de uma filha, lidar com a ausência de algo que quebrou em casa, ou a ausência de um serviço que não foi feito, né? Então, para que a gente possa atuar, a gente necessita de outras mulheres, né, que estejam em nossa casa fazendo o trabalho doméstico, organizando as coisas por nós, né? E geralmente os homens, eles não se preocupam com essa dimensão, os homens parlamentares. Por quê? Porque eles têm uma rede de apoio e de serviços que geralmente, em sua grande maioria, se concentra nas mulheres e em suas filhas mulheres. Isso aqui também é muito comum. Então, o primeiro obstáculo para a participação das mulheres diz respeito ao seu tempo, né? Ao tempo que ela dispõe para participação, seja num sindicato, seja numa associação de moradores, seja num grupo de mulheres, de mães. Então, é sempre mais penoso, mais difícil
para uma mulher disponibilizar seu tempo para a participação política, diante das imensas tarefas, inúmeras tarefas que ela possui. Um outro elemento é que a política é um campo de disputa muito arraigado, muito feroz, né? Um campo de disputas diárias, de jogadas muitas vezes muito rasteiras, né? E nós, mulheres, não estamos adaptadas, acostumadas a esse cenário de disputas, de competições, de luta ranhenta no dia a dia por espaços, para manter espaços, para enfrentar o, o colega deputado nesses campos de batalha, né? Um terceiro elemento é que nós, mulheres, nunca quisemos lidar muito com aquilo que a gente chama do financeiro. A gente sempre achou muito complicado essa questão para as mulheres de lidar com as finanças, né? E na política, uma parlamentar, ela tem que administrar uma VIAP, que é a verba institucional de apoio parlamentar, ela tem que lidar com demandas, ela tem que lidar com financeiro, com orçamento, e a gente achou que esse nunca fosse o campo de atuação das mulheres, seria algo mais para os homens. Quantas e quantas mulheres sofrem violência patrimonial? O que é a violência patrimonial? É quando a mulher, mesmo trabalhando, tendo seu salário, ela não administra, é colocado na mão do companheiro para que assume essa tarefa de realizar o orçamento doméstico, os investimentos, e muitas vezes as mulheres sofrem muito com a violência patrimonial. Portanto, adentrar o campo da política requer parlamentar e mesmo a política participativa, né, requer por parte da mulher mudanças de atitudes, né? A gente passa a conviver de forma agregada, num sindicato, numa associação, num grupo de mães, e a partir dali nós sofremos diversas mudanças. Mudanças que vão desde a forma como nós pensamos a sociedade, até a forma como nós nos vemos, né? Como essa força de trabalho que é cotidiana no lar, nós somos responsáveis pela manutenção da vida em sociedade, pela manutenção doméstica, do cuidar e da reprodução dessa vida, né? E a gente nunca costuma pensar nessa importância, de como é importante essa reprodução. Nós até menosprezamos o trabalho doméstico como um trabalho fundamental de reprodução da sociedade. Mas voltando para o campo político, né, as mulheres com deficiência na sociedade, a gente tem uma trajetória de luta muito forte para sermos reconhecidas e reconhecidos, nesse caso, as pessoas com deficiência como um todo, como cidadãs, como humanos que somos, porque muitas vezes nos colocam numa posição de segunda cidadania. As mulheres com deficiência é atribuído, né, um quarto com uma televisão, e a tutela é algo muito forte nas mulheres com deficiência. A tutela de um pai, de um irmão, de um parente, de uma mãe, né, que acha que nós o tempo inteiro precisamos sermos comandadas, né? Seja do ponto de vista sexual, seja do ponto de vista do ir e vir da nossa mobilidade, do que nós temos direito à instrução, né? Há todo um cuidado também, uma tentativa de proteger contra o preconceito, contra a discriminação, e muitas vezes a família o faz tornando a pessoa com deficiência alguém recluso, recluso ao ambiente familiar.
ao lar. Então, se para qualquer mulher é difícil participar da política, para uma mulher com deficiência, você triplique aí essa dificuldade, porque a reclusão ao espaço privado é algo ainda muito forte, por mais que tenhamos caminhado, por mais que tenhamos, do ponto de vista das políticas públicas, e é importante destacar aqui que o governo Lula foi, o primeiro governo Lula, ele foi fundamental, ele é um marco na história das pessoas com deficiência, no sentido de nos tornarmos partícipes e sujeitos da nossa própria história. É tanto que nosso lema hoje é nada sobre nós sem nós, né? A participação da família é muito importante, porém nós queremos decidir o nosso futuro. É algo que vem é, num processo de avanço muito grande na sociedade, mas ainda enfrenta grandes dificuldades. A primeira dela é o acesso às políticas públicas de reabilitação. Na Paraíba, eu lembro que em 2011, quando eu fui secretária de Estado de Desenvolvimento Humano, uma das principais dificuldades que nós enfrentamos diz respeito ao laudo do tipo de deficiência que as pessoas tinham. Nós percorremos municípios, comunidades, que muitas vezes o carro não chegava e encontrávamos ainda pessoas com deficiência acorrentadas, porque as famílias, em comunidades muito distantes, elas não sabiam definir o que é que aquela pessoa tinha. Não existia sequer um laudo sobre o que aquela pessoa possuía em termos da deficiência. O outro elemento é o IV, porque o município, né, o território onde a vida acontece de forma real, não está preparado para receber uma pessoa com deficiência. São muitas as barreiras arquitetônicas, além das barreiras atitudinais, comunicacionais. São imensas essas barreiras. Então, tudo leva a uma não participação e uma não presença das pessoas com deficiência na vida política do seu município, do seu estado e do seu país, né? A política, e principalmente a política representativa, ela tem diversas exigências. Dentro dela, dentre essas, o critério de que você tem que, do ponto de vista estético, você tem que se apresentar muito, eu diria, numa condição de beleza, né? O que muitas vezes não é a realidade da pessoa com deficiência do ponto de vista estético para as outras pessoas que consideram uma deficiência física algo muito diferente do padrão de beleza. O outro elemento é o da mobilidade, que a política exige, né? Essa capacidade de poder ocupar vários espaços ao mesmo tempo, do ir e vir, né? De forma muito ágil, e que não é a realidade da maioria das pessoas com deficiência, especialmente a deficiência física, né? Vocês imaginem para numa sociedade que é muito comunicacional, o que é ter uma vereadora com deficiência auditiva surda, como é o caso nós temos aqui na cidade de Araçagi. E ela sequer a Câmara de Vereadores foi toda uma disputa para que ela pudesse ter um intérprete de Libras nas sessões da Câmara de Vereadores, que nem isso queriam proporcionar. Além das dificuldades que nós temos no parlamento, eu, quando assumi o parlamento, a Assembleia Legislativa, a cadeira, eu paralisei o parlamento por um mês, porque fizeram uma reforma e o plenário continuou com bastante degraus e dificuldades de ir e vir, né? Foi preciso que a minha voz
ela fosse muito forte para que eu pudesse dizer que aquele espaço jamais poderia ser um espaço para mim e para os que viriam ali, porque eu iria trazer muitas pessoas com deficiência ainda para aquele espaço. Portanto, essas são algumas das questões que nós, mulheres com deficiência ou pessoas com deficiência como um todo, enfrentam para poder se fazer presente, sua voz ser ouvida e a gente poder concorrer em condições de um mínimo de possibilidade de garantir uma vaga no parlamento. Hoje, somos apenas 3 no Brasil nas assembleias estaduais. Um deputado estadual em São Paulo com deficiência visual, uma deputada estadual no Rio de Janeiro com deficiência auditiva e eu na Paraíba com deficiência física. Portanto, dá para ter a dimensão de como somos poucos e de como ocupamos poucos espaços no parlamento. Na Câmara Federal, a gente nem tem essa presença. Nós temos no Senado uma senadora, mas é muito, muito insignificante a nossa presença no parlamento brasileiro. E isso precisa mudar, porque do ponto de vista da mudança cultural estética, quando as pessoas nos veem numa tribuna, é muito significativo de que aquele espaço ele pode ser ocupado por qualquer pessoa, por qualquer cidadão. Basta que tenha uma atuação política que seja reconhecido nessa atuação política, né, e que tenha as condições para poder fazer com que suas ideias cheguem à maioria das pessoas e possa disputar uma cadeira. Quero aqui fazer uma ressalva importante do ponto de vista da legislação eleitoral. Nós, mulheres, temos uma cota, né, do ponto de vista do fundo eleitoral. Entretanto, mulheres com deficiência, assim como mulheres negras, que têm um plus a mais, nós, mulheres com deficiência, deveríamos ter esse plus a mais, por toda a trajetória da humanidade, pela nossa presença, que sempre foi negada nos espaços de poder, né, e para incentivar ainda mais as candidaturas femininas e com o mesmo masculina de pessoas com deficiência. Realidade que hoje não existe do ponto de vista eleitoral e que é preciso fazer um esforço muito grande para que elas passem a fazer parte da legislação. Um outro elemento que a gente que tem incentivado muito é a presença de movimento de mulheres com deficiência na política. Né? Criamos vários grupos, a nossa própria candidatura, o fato de termos sido vitoriosa, estimulou muito muitas mulheres com deficiência a ter uma inserção maior na OAB, nas universidades, em movimento de mulheres com deficiência, querendo um protagonismo, querendo que as pautas do movimento feminista pudessem se associar às pautas ou fazer uma mediação muito forte com a pauta dos movimentos das mulheres com deficiência, porque o próprio movimento feminista, ele até hoje, não conseguiu abraçar as bandeiras que dizem respeito às mulheres com deficiência. A gente fala muito em violência doméstica contra as mulheres, mas o movimento feminista pouco aborda ou pouco elabora e aprofunda sobre como isso se expressa nas mulheres com deficiência que estão nos bairros, que estão na periferia das nossas cidades, enfrentando
o machismo, enfrentando a violência psicológica, né, a violência moral, enfrentando a dificuldade de poder acessar um posto de saúde quando o filho está com febre à noite, né, dos meios de ir e vir que essa mulher tem, das condições e da estrutura dos serviços que deveriam existir nos bairros, nas periferias, uma lavanderia, uma cozinha comunitária, né? Ações e serviços que ela deveria ter à disposição para auxiliá-la nas tarefas domésticas, que muitas das vezes ela não encontra esse apoio, na ampla maioria das vezes. Outro elemento, né, a questão do transporte público, a questão de subir no ônibus que a gente passa 1 hora esperando, passam 10 ônibus, 9 com plataformas quebradas e apenas um com a plataforma funcionando. Né? Sem dizer, falar que nós, mulheres, somos, do ponto de vista do mercado de trabalho, mulheres com deficiência, a amplíssima minoria. Na pandemia, fomos as primeiras a serem demitidas. Né? Antes mesmo do processo se aprofundar, a demissão já estava ocorrendo. Né? Somos minoria em termos de ensino infantil e ensino médio ainda. Né? A evasão escolar da pessoa com deficiência ela é muito, muito forte. Além disso, nós temos também, do ponto de vista da renda, nós temos uma renda que é 50% inferior à renda das demais pessoas do mesmo nível social nosso, seja ele qual for o nível, é 50% a menos para a renda da pessoa com deficiência. Então, são diversos obstáculos, né? Mas o mais importante nisso tudo é que as mulheres com deficiência elas têm resistido, elas têm entendido que para existir como ser humano, né, e ser humano com cidadania, ser humano que seja reconhecido, reconhecido em outro ser humano, nós precisamos de uma atuação muito forte, de chamamento dessas mulheres, de dizer, o teu lugar é aqui, você é estudante como qualquer outra, não precisa lutar pelas condições de acessibilidade, mas pelo ensino público, gratuito, de qualidade, pelas salas de recursos, né? Você precisa ter um intérprete. Recentemente, essa luta aqui na Universidade Federal da Paraíba, os intérpretes terminaram os seus contratos com a universidade e as pessoas surdas ficaram sem poder assistir aula. E foram as mulheres surdas que puxaram a luta que redundou numa ação pública que nós realizamos contra a reitoria e que foi dado 10 dias para que os intérpretes estivessem em sala de aula. Então, mulheres professoras e alunas surdas foram fundamentais nesse processo. Nós, mulheres, quando entramos na política, e a mulher com deficiência de forma muito especial, a gente fala para toda a sociedade. Nossos projetos, nossas ações são no sentido de agregar toda a sociedade, a criança, o idoso. Então, a gente tem essa capacidade de poder atuar para todos os segmentos da sociedade. Então, é muito bom que essa discussão esteja sendo feita aqui. Eu me sinto honrada de poder estar com vocês e me coloco inteiramente à disposição para a construção no Brasil, na Paraíba, em todos os lugares, de uma sociedade em que todos, independente da sua condição física ou qualquer outra, ou cor da pele, tenham a oportunidade de exercer plenamente a sua cidadania. Aqui nós temos um mantra: a nossa deficiência nos caracteriza, jamais nos limita e nos define. Quem define
o nosso limite é o poder público. Então, o poder público, ele costuma querer dizer o nosso limite. Ninguém é capaz de dizer o limite de outra pessoa, sendo ela pessoa com deficiência ou não. Nosso limite é o que nós quisermos dar, é até onde acharmos que podemos ir. Né? Eu costumo dizer que o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Esse é o nosso mantra. Convido você, que é pessoa com deficiência, a cada vez mais querer ser sujeito da sua história. Assim, nos constituiremos como humanos, e todos nós somos humanos. Cabe a nós mudarmos a sociedade. Ela não vai mudar sem a nossa presença e participação. Portanto, ações como essa, elas são importantíssimas para que a gente possa cada vez mais nos constituirmos como humanos. Vem conosco, vem com elas por elas. Vamos juntos construirmos esse país que queremos. Um abraço no coração de todas vocês e todos vocês. Nesta segunda aula sobre mulheres com deficiência na política, a deputada estadual pelo PT da Paraíba, Cida Ramos, falou sobre a importância de cotas e incentivos para que haja mais representatividade na política brasileira. Amanhã continuaremos com o tema. Fique com a gente e não perca nenhuma aula do TV Elas por Elas Formação. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.